também precisam de cuidados especiais. Nossa equipe buscou uma profissional em psicologia especialista em saúde mental infantil e adulto para dar dicas aos pais de como cuidar de seus filhos desde o nascimento. É o Dia das Crianças todos os dias, né? Acho que você acordar ao lado de uma criança, ver aquele sorriso, participar do processo de desenvolvimento é, sem dúvida, muito gratificante para todos os pais. Então, para mim, o Dia das Crianças é todos os dias. Angra também destacou a ausência dos pais e o aparecimento apenas nas datas comemorativas. Como isso reflete no comportamento dos filhos? A questão do pai aparecer nessa data e dar um presente, isso para a criança é muito gratificante, né? Quando o pai é separado da mãe, que ele aparece no Dia das Crianças e traz um presente, dá aquela atenção diferenciada, no outro dia a criança é outra, né? Isso é nítido, porque mexe totalmente com o emocional dela. Só que os pais, eles têm que ter a consciência de que o Dia das Crianças é todos os dias. A criança, ela começa em desenvolvimento desde o primeiro dia de nascimento. Então, o pai, ele tem que ter consciência disso e participar afetivamente, dar atenção, participar da vida desse filho em todos os dias, né? Esse fato de comparecer só no Dia das Crianças, isso não, isso é contraindicado, né? O indicado é ele participar como um todo. E aí nós temos outra questão, Islane, que é a questão dos pais, né, que precisam trabalhar financeiramente para prover a casa. E o que acontece? Muitas das vezes esses pais, eles trabalham um dia inteiro. E aí, o que esses pais falam? Eles falam da seguinte forma, que para o meu filho não falta nada, né? Tudo quanto é tipo de brinquedo ele tem, roupa, as melhores roupas, os melhores calçados, porém, o que a criança precisa não é tanto nem do presente, mas da atenção, da participação desses pais. Então, se esses pais eles trabalham um dia inteiro e ele não tem tempo de ficar com essa criança, retire um momento do seu dia para isso, né? Esse olhar diferenciado faz toda a diferença no processo de desenvolvimento deles. Então, os pais eles precisam ter a consciência da atenção que tem que dar, participar da educação e da vida como um todo da criança, porque a criança ela começa o processo de personalidade dela vendo o comportamento desses pais. Então, isso vai estar como um todo na vida dessa criança. A criança, quando ela nasce, toda criança tem um jeito diferente de ser, né? Então, dentro da psicologia, nós temos condições que vão moldar o comportamento dessa criança. Toda criança ela tem um jeito especial de ser, né? E essas são condições que vão moldar a personalidade dela. O temperamento dela, como tem crianças que ela choram com mais facilidade, tem crianças que são mais calmas, outras são mais agitadas. E no decorrer do seu desenvolvimento, começa a associar a essa questão do temperamento com o comportamento dos pais, né, que é o meio onde ela vive. O primeiro meio onde a criança vive é o que? A casa dos pais, mãe, né? Se o pai não participa, mas a mãe está presente. Hoje nós temos avós que participam disso, né? Então, a criança, ela tem esse contato com o meio, ela começa a observar os seus pais e tende a repetir o comportamento que os pais fazem, né? Se é aquele pai que emocionalmente, ele é um pai controlado, é aquele pai que pede desculpa, que agradece, a criança observa e vai repetir esse tipo de comportamento. Agora, se já é aquele pai aonde é extremamente agressivo, aquele pai que faz uso de palavrões, a criança também vai refletir esse comportamento e vai começar a fazer da mesma forma. Mesmo que o pai vá lá e inibe ou fala não faça isso, isso é involuntário. É o contato que ele está tendo, então ele está observando e ele está aprendendo aquilo. Então ele vai desenvolver isso também. As crianças, elas procuram atenção, né? Então as birras surgem disso. Aquela criança que vai bem na escola, aquela criança que não dá problema nenhum em casa, os pais, como está dentro do comportamento normal, os pais observam, mas às vezes não elogiam, não reforçam esse comportamento, isso é importante. Aí a criança aprende que quando ela faz algo de errado, isso capta a atenção dos pais. Então ela pensa da seguinte forma, olha, para ter a atenção do meu pai e da minha mãe, eu preciso fazer algo ruim. Né? Então, as birras e as pirraças surgem disso. Então, se eu sou aquele pai presente, se eu tiro um tempo para estar com meu filho, para fazer uma atividade diferenciada, o meu filho, ele começa a observar que ele não precisa fazer birra para ter a minha atenção.
Às vezes, aquelas crianças que ficam em casa o dia inteiro assistindo televisão, a manhã inteira, exemplo, e assistindo televisão, vendo desenho, ou no videogame, computador, que hoje é muito comum. Quando ela chegar na escola, no período da tarde, que é o momento em que ela precisa focar a atenção, prestar atenção no professor, que ela precisa estar sentadinha, quietinha, obedecer regras e limites, aquela criança de manhã, ela não gastou todas as energias, né? Então, quando ela chega na escola, ela vai ter uma dificuldade realmente naquele momento de se concentrar. Ela não gastou todas aquelas energias, então os pais precisam perceber que aquela criança ela precisa de uma atividade, mesmo atividade física, algo mesmo que ele vai ali gastar aquelas energias dela. Sobre brincadeiras, brinquedos e distração, a psicóloga dá dicas. Para mim, enquanto pai, enquanto mãe, quando eu estou no meu trabalho, que os meus filhos estão em casa, qual que é o confortável para mim pensar? Que o meu filho esteja em casa, assistindo televisão, assistindo um desenho, porque eu sei que ele vai estar ali seguro, né? Só que aí a gente esquece do quê? Quando essa criança ela está ali só na televisão, só assistindo, ela não tem a interação com o outro, né? O que é importante? Que ela oscila suas atividades, né? Que ela esteja também na companhia de outras crianças, o brincar com o outro faz com que o outro me impõe limite. Se eu estou brincando com uma criança e eu fui agressiva com ela, eu bati nela, essa criança ela vai ficar com raiva de mim, para mim não perder o meu amigo. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu comportamento. E esse feedback, de repente, a televisão, o computador não vai dar para essa criança, né? Então, esse diferencial mesmo. Atividades lúdicas, sim, é totalmente indicado. Um desenho, mas aí os pais têm que ficar muito atentos com a programação também. Os pais também devem ficar atentos para saber qual a hora de procurar uma ajuda profissional. É um funcionamento normal do meu filho. Quando há uma mudança brusca desse funcionamento, eu preciso de ajuda, né? De repente, se eu tenho aquela criança que teve um dia bem agitado e que chega à noite ela quer ficar quietinha, esse ficar quietinha não é fator de procurar uma ajuda, né? Mas aí, de repente, se aquela criança já não quer mais ir para a escola, se aquela criança, eu chego perto dessa criança afetivamente para dar um abraço, para dar um beijo, ela se esquiva, isso indica que a minha relação com meu filho não está boa, né? Aquela criança já não quer mais brincar com outras crianças, não quer ir à escola, não quer ter convívio social, então alguma coisa está acontecendo, pode ser um indício de alguma patologia, sim. Ou então nós temos aquele caso, a criança, o jeito de funcionar da minha criança sempre foi tímida, só que isso nunca trouxe prejuízos para ela. Só que aí agora na escola começou a trazer, né? É um trabalho de grupo ela não quer fazer, é uma apresentação na frente da sala de aula, inibe ela, de repente uma educação física, alguma coisa que interaja ela com as outras crianças, ela não quer fazer, né? Então isso já está trazendo prejuízo. Então isso também deve se levar uma atenção especial. Então tudo que sai do funcionamento normal do meu filho, tanto para menos quanto para mais, isso deve se ter uma atenção e procurar uma ajuda sim.